iniciando a nossa revisão de hoje. Nós finalizamos, então, o livro didático na última aula, na primeira aula dessa semana, devido aos decretos, né? Estamos fazendo as aulas por via remota, até na segunda-feira ainda, segunda-feira, terça-feira, né? Ontem ainda havia oscilação de energia em muitos bairros, então nem todas as aulas foram nessa semana online, ao vivo, e sim acabaram sendo gravadas para que depois pudéssemos acompanhar. Independente de qualquer coisa, as aulas todas, né, estão disponíveis no canal do YouTube. Vocês podem ver aí abaixo, né, Diegov 311. Eu sempre mando no grupo da turma o canal para que vocês, como o link de um dos vídeos, aí vocês podem acessar o canal e assistir todos os vídeos da disciplina. Inclusive tem da mesma disciplina vídeos dos semestres anteriores. Quiserem fazer uma visitação nesses vídeos aí, é interessante que às vezes um ou outro faz uma pergunta ao longo da aula ou no final da aula, e isso pode esclarecer também as dúvidas que vocês possam apresentar. Como nós finalizamos o livro didático, nosso livro didático é Enfermagem na Saúde da Criança e do Adolescente, então, para não ficar com um dia vago aí, e a gente também já não tinha mais avaliação parcial para fazer, o que eu trouxe? Eu trouxe algumas questões essas que estão ou no livro didático, ou estão lá no ambiente virtual acadêmico, para que vocês pudessem refrescar um pouquinho a memória. Isso não significa que essas questões serão as questões da prova, né? Não dá para eu dificilmente faço a revisão, porque às vezes as pessoas acham que as questões da revisão são as questões da prova. Na verdade, não é isso, é mais para que vocês relembrem um pouquinho sobre o que a gente viu no semestre. Não dá para reunir todos os conteúdos que foram apresentados durante o semestre, nem durante o bimestre em si. Eu até destaquei ali, porque assim, na instituição, como vocês sabem, nós temos a B1 e a B2, né? B1 é o primeiro bimestre, B2 é o segundo bimestre. Na avaliação oficial de B1, nós temos o conteúdo trabalhado nesta avaliação, é o conteúdo que foi visto até a data da prova de B1, ou seja, unidade 1 e 2 do livro didático. Quando a gente chega para essa etapa final, né, segundo bimestre do semestre, vocês fazem a avaliação oficial de B2, vocês já viram todo o livro didático. Então, inclusive, o peso, né, dessa avaliação ele é maior do que da prova de B1. Isso significa dizer que na prova de B2, todo o conteúdo visto no semestre, então, que tinha lá em unidade 1, unidade 2, unidade 3, unidade 4, todo esse conteúdo pode vir na avaliação oficial de vocês agora da semana que vem, né? Que muito provavelmente, né, como foi perguntado logo antes da gravação, muito provavelmente vai acontecer no nosso primeiro dia de aula dessa semana. Via de regra é no primeiro dia de aula, mas como hoje, 25 de novembro, ainda não foi publicado para vocês o calendário de provas, então isso deve acontecer amanhã, 26, ou no máximo na sexta-feira, 27, mas vocês já sabem que a prova acontece na semana que vem, né? E nós temos 2 dias na semana, então muito provavelmente é no primeiro dia da semana de que seria a nossa aula. O que é que vai cair na prova? Questões relacionadas às 4 unidades. Mas eu deixei em destaque a unidade 3 e a unidade 4, que são essas duas últimas unidades, porque eu vou dar maior ênfase na nossa avaliação a essas duas unidades. Vou deixar de cobrar o que está na unidade 1 e na unidade 2? Não, porque vocês precisam
continuar sabendo aquilo que vocês aprenderam durante a unidade 1 e a unidade 2. Então, alguma coisinha ali eu vou procurar verificar se vocês compreenderam de fato. Inclusive, eu visito sempre aqueles conteúdos trabalhados nas avaliações anteriores que a turma não apresentou, que as turmas, que eu faço uma, uma abordagem que pudesse dar um diagnóstico de uma abordagem das 4 turmas, tanto nas 2 turmas da noite quanto das 2 turmas da manhã, para que a partir desta abordagem eu possa buscar, junto com vocês, questões que eu garanto que vocês tenham de fato compreendido na unidade 1 e unidade 2. Então, aquelas que vocês mais erraram, aqueles conteúdos que vocês menos acertaram na primeira prova, não necessariamente a maioria das pessoas desta turma, mas pode ser que de outra turma não tenha ficado tão claro. Então, eu busco, porque a gente fez vista de prova, a gente conversou sobre esse conteúdo depois da prova. Então, para buscar essa atenção de vocês na vista de prova, a gente busca alguns conteúdos similares lá da primeira etapa da disciplina. Mas, via de regra, o maior peso, se a gente fosse pensar assim, em 10 questões, 8 questões devem estar relacionadas à unidade 3 e unidade 4, 2 questões relacionadas à primeira etapa do livro didático, que é a unidade 1 e 2. Aí o que a gente aborda? Só o livro didático? Não. Tudo que a gente viu além do livro didático. Nós fizemos atividade a respeito do livro diagnóstico de enfermagem, da NANDA. Nós buscamos atividades de fixação, atividades parciais que buscam a brinquedoterapia também. Então, tudo isso é levado em consideração na hora de montar essa avaliação oficial de vocês, para que a gente possa desenvolver aí uma avaliação que, de fato, tenha uma relação direta com aquilo que a gente estudou e trabalhou ao longo deste semestre. Mas para essa revisão, eu vou buscar algumas questões aí que talvez vocês já tenham de fato feito, realizado lá essa aí, por exemplo, é lá do nosso ambiente virtual acadêmico. Nessa questão, eu falo o seguinte: o exame físico é parte essencial na avaliação do desenvolvimento e crescimento da criança. E é através da realização deste procedimento que o enfermeiro tem a possibilidade de observar situações e tomar condutas. O exame físico é composto por anamnese, que é o histórico, coletado a partir de informações fornecidas pela mãe ou cuidadores responsáveis pela criança, e o exame físico propriamente dito, aquele que a gente vai, de fato, utilizar aquelas 4 técnicas do exame físico. A avaliação nutricional baseia-se na antropometria, que é o peso e a estatura. Nos casos dos neonatos, incluem-se aí o perímetro cefálico, e nas crianças maiores pode também incluir o índice de massa corpórea, que é o IMC. O IMC é calculado pela fórmula peso, é o quilograma, dividido pela altura, ou estatura ao quadrado. Ele avalia a presença de sobrepeso, obesidade ou desnutrição, sendo que a desnutrição ela uma questão muito importante quando a gente fala de saúde da criança. Desnutrição ela é de fundamental importância, tanto a desnutrição quanto a diarreia, e a diarreia leva a desnutrição também. Então, a gente precisa sempre lembrar desta informação. A realização do exame físico da criança é fundamental para acompanhamento e desenvolvimento infantil. Assim, assinar a alternativa que contém a sequência da realização desse procedimento. E aí vem as nossas alternativas, Primeira alternativa, investigação, palpação, aferição de sinais vitais e percussão. Ausculta, palpação, percussão estática e dinâmica. Inspeção estática e dinâmica, ausculta, palpação e percussão. Inspeção, ausculta, palpação e medidas antropométricas. Histórico, ausculta, palpação estática
e dinâmica e a percussão. E aí nós temos como resposta a essa questão a inspeção estática e dinâmica, a ausculta, palpação e percussão, que são as 4 técnicas básicas do exame físico que vocês viram, não só nessa disciplina, mas que vocês viram também lá em Fundamentos Semiológicos. A maioria de vocês viu comigo a disciplina de Fundamentos Semiológicos, então vocês conseguem lembrar, né, de todos os passos desse exame físico. Essa já foi com a resposta, né? O termo puericultura foi utilizado pela primeira vez em 1762 em um tratado escrito por Belexer, na Suíça. Puericultura significa puer, criança, e cultura, cuidado, criação. Em 1865, Caron publicou em Paris um manual intitulado A Puericultura ou a Ciência de Elevar higienicamente e fisiologicamente as crianças. Assim, a evolução, bem como as alterações do crescimento e desenvolvimento, são objetos de estudo na puericultura, pois permite avaliar, acompanhar e detectar distúrbios. Dentro do contexto apresentado no texto, em relação ao conceito de puericultura, assinale a alternativa que contém os principais objetivos dessa atividade. Isso nós vimos lá no início do bimestre. Puericultura está relacionado à educação e prevenção em saúde, tanto que é um dos itens fundamentais que o enfermeiro ele atua na estratégia de saúde da família, na atenção básica em geral, né, fazendo a puericultura junto a esta criança, né? A gente faz, né, junto ao binômio, né? Olha, estava só invertido aqui esse slide. Essa questão já é do livro didático também, do início da nossa disciplina, do início de B2, né? O exame físico é parte essencial para o processo de enfermagem. O processo de enfermagem é aquele que vocês lembram, né? A aplicação da sistematização da assistência de enfermagem. E é dividido em 2 partes esse exame físico, sendo elas, né, as lacunas, e as técnicas utilizadas são inspeção, ausculta, palpação e uma dessas vocês já sabem que a gente já viu na primeira questão. Então, escolha as afirmativas que preenchem as lacunas de maneira correta. Na primeira, fala o seguinte, que o exame físico é dividido entre anamnese e exame físico, né? Isso fala em todas as afirmações, então todas elas estariam corretas, exceto quando a gente observa lá as técnicas utilizadas, técnicas básicas para o exame físico, né? Que são elas: inspeção, ausculta, palpação e percussão. Se é percussão, então a alternativa correta é a alternativa C. Somente a 2 está correta. No exame do sistema cardiovascular, é imperceptível o conhecimento da anatomia e fisiologia cardíaca. Na ausculta cardíaca, os focos, respectivamente conhecidos como as bulhas 1, B1 e os focos, né? E aí nós temos as afirmações, né? Aórtica, pulmonar e semilunares, semilunares e mitral, tricúspide mitral, pulmonar e aórtico. E aí nós temos como resposta a essa questão a alternativa C também, tricúspide e mitral. A gente consegue observar isso logo no início do da nossa unidade, que fala a respeito do exame físico, tem inclusive a imagem das auscultas. Deixa eu verificar qual a página que está. Na imagem das auscultas lá, na página 94 do livro didático, fala da ausculta cardíaca, aí explica na página 95 também. Também viram isso lá em Fundamentos Semiológicos. Como eu falei para vocês no início dessa disciplina, uma pausa para tomar água. No início dessa disciplina, nós temos, nas disciplinas de enfermagem, em alguma coisa, né, sempre
nós aplicamos conhecimentos que já foram desenvolvidos antes, né? Então, conhecimentos de habilidades, conhecimentos de fundamentos semiológicos, conhecimentos de fundamentos técnicos. Então, são conhecimentos que vocês já adquiriram, habilidades que vocês já desenvolveram e agora a gente vai aplicando. No exame físico do sistema respiratório, durante a ausculta, o enfermeiro pode encontrar achados normais e anormais. Dentre os achados anormais, nesta ausculta do exame físico respiratório, nós temos aquilo que fala na alternativa C, né? Somente estertores, roncos e sibilos. Isso porque a gente está falando de achados anormais, né? Se falasse achados anormais e achados normais, entraria aí junto o murmúrio vesicular. As anemias podem ser congênitas, como a anemia falciforme por deficiência de ferro, no caso da anemia ferroprívia, ou ainda anemia aplásica, né, que está associada a doenças infecciosas, e medicamentos, né, como clorofenicol. A anemia é a condição na qual há redução do número de hemácias e, por conseguinte, a hemoglobina. Considerando que a hemoglobina é a parte da hemácia que transporta o oxigênio, quando ocorre a anemia, isso afeta a oxigenação dos tecidos e a criança apresenta palidez de mucosas, respiração superficial e mal-estar geral. O tratamento tem foco na causa e objetiva sempre aumentar o número de hemácias. Os cuidados de enfermagem são focados na causa também. Por exemplo, na anemia ferropriva, o enfermeiro irá orientar a adequada administração de sulfato ferroso e irá monitorar os sinais vitais e a resposta da criança ao tratamento. De acordo com o contexto apresentado no texto, assinale a alternativa em que aparecem os distúrbios relacionados ao quadro descritos, né? Nós estamos falando aí de distúrbio cardiovascular, sanguíneo, nutricional, hematológico ou endócrino, né? Nós estamos falando aí do distúrbio hematológico. A anemia, portanto, todas elas, né, são distúrbios hematológicos. É importante ressaltar aqui que fala de monitoramento de sinais vitais. Inclusive, pode ser perguntado para vocês, mas que sinais vitais que a gente vai avaliar na anemia, né? Então, isso é uma questão que vocês podem buscar um aprofundamento aí no estudo de vocês. Além disso, pode buscar também questões voltadas, nem sempre, pode ser que caia uma questão dessas, mas que não está perguntando que distúrbio é, e sim para que vocês saibam algo sobre a anemia, ou que vocês consigam diferenciar um tipo de anemia do outro. Isso tudo está relacionado ao mesmo conteúdo em si. Aproximadamente de 70% a 80% da composição corpórea da criança é água. E ela pode perder água por diversas formas. Pode ser visível, através de vômito, diarreia, ou invisível pela respiração, por exemplo. Por esse motivo, é importantíssimo manter a criança bem hidratada. Em neonatos, a reticências, né, é um importante indicador de hidratação. Desidratação em crianças maiores pode ocorrer da pele, coloração acinzentada, pele fria, mucosas secas, taquicardia de grande porte e queimaduras. O enfermeiro precisa avaliar cada situação munido dos parâmetros vitais para realizar as necessárias. E nós temos como resposta, né, como é que ficaria esta nossa afirmação, né, para que ela ficasse completa lá. Em neonatos, a fontanela é um importante indicador de hidratação, né? Fontanela deprimida vai indicar desidratação. Em crianças maiores pode acontecer, né, pode ocorrer o turgor deficiente, que é aquele turgor que demora, né, para
voltar o aspecto, né, daquela pele que a gente avalia ali quando faz o turgor da pele, né, como se fosse a elasticidade daquela pele voltando, né. Isso vai indicar a hidratação, né? E aí, munido da situação do exame físico, né, e dos padrões vitais para realizar as intervenções de enfermagem necessárias, né, as intervenções necessárias. Então, o que nós fazemos enquanto enfermeiro faz parte lá da sistematização da assistência de enfermagem. Poderia apresentar uma questão dessas aí e pedir para que vocês, por exemplo, me falassem que etapa da sistematização da assistência de enfermagem nós estamos verificando a partir desse contexto aí, né? Isso também está relacionado à nossa disciplina, ou pedisse para que vocês buscassem, depois disso, que etapa que vai ser realizada. Ah, eu vi que tem diagnóstico de enfermagem também, lá naquela sessão a gente trabalhou, então, tudo isso faz parte. O diabetes mellitus é uma doença metabólica caracterizada pela ausência ou ineficiência do hormônio, né? Que hormônio é esse? Que é produzido nas células beta do... Ele está falando do glucagon, da insulina, do estrogênio, da progesterona, né? A gente já sabe ali que as células beta do pâncreas, né? É o único que aparece. Nós estamos falando aí da insulina, que é o hormônio que é produzido nas células betas do pâncreas. Um dos responsáveis pelo desencadeamento da crise asmática é denominado antígeno, que são substâncias ou micro-organismos que, ao entrar em contato com o organismo, produzem uma resposta conhecida como resposta inflamatória, alergia, hiperresponsividade, resposta imune. E um exemplo de antígeno é a água, chocolate, poeira ou umidade? Será que tem alguém que é alérgico à água? A resposta correta aí é a resposta C, né? A resposta C vai falar da terceira, que é hiperresponsividade e poeira. A pneumonia é uma doença respiratória infecciosa que pode trazer complicações graves para o paciente. Dentre as complicações, a mais frequente em crianças é pneumonia em criança. Vai dar o que nessa criança? Pneumotórax, derrame pleural, epienema ou hemotórax? É o derrame pleural. Somente a afirmativa 2 está correta. A unidade de terapia intensiva pediátrica, UTI-PED, é destinada ao cuidado de crianças gravemente enfermas. Todas as crianças acima de 28 dias de vida podem ser assistidas na UTI-PED, na UTI pediátrica. Antes disso, é na UTI neonatal. Vocês lembram que foi perguntado para vocês, né? Lá na prova de B1, até quanto tempo que a gente caracteriza o período neonatal, né? Até 28 dias. Por se tratar de uma unidade específica, é necessário uma equipe multiprofissional coesa e em constante processo de educação permanente. Aí entra também a questão da educação continuada, né? Diariamente são realizados diversos procedimentos de alta complexidade e que exigem cuidados sistematizados para que não haja incidentes. Olha, incidente já fala lá da nossa última sessão, a gente falou de incidente, acidente. Dentre os principais procedimentos invasivos e os cuidados de enfermagem, pode-se destacar cuidados gerais, procedimentos médicos e de enfermagem, cuidados ventilatórios, hemodinâmicos, cuidados com dispositivos e cuidados com a pele. No desenvolvimento do processo de enfermagem, durante a realização dos cuidados gerais à criança, o enfermeiro pode desenvolver qual das etapas? O enfermeiro pode desenvolver o exame físico e evolução, exames de imagem laboratorial, anotação de enfermagem, diagnóstico de enfermagem, plano de cuidados.
Está falando aqui durante a realização dos cuidados gerais à criança. A resposta correta é exame físico e evolução, né? Que é durante a realização dos cuidados gerais à criança. Outra questão, também lá do nosso ambiente virtual, são grandes as preocupações de saúde com os adolescentes. Muito embora eles não tenham mudado tanto ao longo das últimas décadas, é preciso refletir sobre os novos problemas contemporâneos. Em recente publicação no jornal O País, declarou-se que a Organização Mundial de Saúde irá incluir na sua próxima publicação, no CID-11, o vício em games. Já fez isso, né? Nós já vimos. Isso já aconteceu. Essa é só uma das iniciativas da Organização Mundial de Saúde, mas vale refletir que os próximos anos teremos com certeza novos distúrbios. Quem sabe o vício em redes sociais ou em novas tecnologias. De acordo com o texto, além do vício em games, assinale a alternativa em que aparecem outras situações de risco a que os adolescentes estão expostos, principalmente no Brasil. As afirmações que nós temos ali, as alternativas são morte violenta, sexo, gravidez, drogas, desemprego, violência, desemprego, discriminação e preconceito, acidentes, violência, gravidez precoce e drogas, doenças infecto-contagiosas, drogas, sexo e vícios, acidentes automobilísticos, álcool e fumo. A alternativa indicada lá no nosso AVA é a seguinte: acidentes, violência, gravidez precoce e drogas, né? Então, o que é que nós temos aí? Questões importantes a serem trabalhadas, né, na educação junto a esses adolescentes, né? Acidente, violência, gravidez precoce, drogas. Inclusive, nós fizemos algumas, né, atividades de reflexão, né? Assistimos o documentário Meninas, o outro documentário também, né, o episódio do Profissão Repórter, que mostrava ali questões importantes a respeito de ISTs, de gravidez na adolescência. Por meio da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, foi estabelecido no Brasil o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que tem por objetivo assegurar os direitos desta criança e deste adolescente em todos os âmbitos, em especial o direito à saúde e à educação. Apesar de ser um estatuto amplamente conhecido no Brasil, está longe de ser uma realidade. Segundo a Fundação Abrinq, em 2017, no Brasil existem aproximadamente 60,5 milhões de crianças e adolescentes na faixa etária de 0 a 19 anos de idade. Isso corresponde a 29,6% da população geral do Brasil. 17,5% residem na área rural e 82,5% em áreas urbanas. O relatório aponta ainda que no Brasil 55 milhões de pessoas vivem em situação de pobreza. Deste número, 17,3 milhões são crianças de 0 a 14 anos de idade. Aqui nós temos várias informações importantes, né? A informação importante que nós temos que refletir a partir de uma questão dessas é a seguinte: a Fundação Abrinq publicou em 2017, ou seja, olha o tempo depois, né, da publicação do ECA. A NECA foi em 1990, que garante, através desse Estatuto da Criança e do Adolescente, todo o direito, né, da criança, principalmente saúde e educação. E em 2017, a Fundação Abrinq publica, mostrando uma realidade que vai sendo, ela vem em desacordo com o que apresenta o Estatuto. Mas a pergunta que nós estamos fazendo aí é a seguinte: de acordo com o segundo artigo do ECA, né, o artigo 2, considera-se criança, né? Quem é criança? Criança é aquela pessoa até 12 anos de idade incompleto, e adolescente é aquela entre 11 e 18 anos.
criança é até 11 anos completos e adolescente entre 13 e 18 anos, né? Tá faltando uma idade aí, né? Considera-se criança até 8 anos, pré-adolescente, tem pré-adolescente lá no ECA. Criança é pessoa até 11 anos de idade incompletas e adolescente é aquela entre 15 e 18 anos de idade. Considera-se criança até 12 anos de idade incompletos e adolescente entre 12 e 18 anos de idade. Mesmo quem não tenha lido o ECA, né, fazendo a leitura das afirmações ali, né, você consegue visualizar que a única que possui, né, as informações ali, idade incompleta, né, que contempla todas as idades, é a última alternativa. Essa questão do livro didático é a seguinte: existe uma legislação que protege e garante os direitos da criança e adolescente. Estamos falando do próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Estamos falando aí da afirmação, da alternativa D, afirmação número 3. Dentre as principais formas de prevenção das doenças sexualmente transmissíveis, né, também aí pode incluir a questão das infecções sexualmente transmissíveis. Destaca-se o uso do preservativo, porém, para algumas, podemos contar também com o auxílio das vacinas. Tem vacina para quê? Tem vacina para hepatite B, e C e HIV, tem vacina para herpes, sífilis, gonorreia, tem hepatite B e HPV, tem vacina para HIV, sífilis e herpes. A alternativa correta é aquela que fala que apenas temos vacina para hepatite B e HPV. Um dos aspectos relevantes para a melhora da qualidade na assistência à saúde é a padronização dos procedimentos. Uma ferramenta para isso é o procedimento operacional padronizado, análise de indicadores, notificação dos incidentes, gerenciamento dos riscos. Essa aí a gente vai conversar um pouquinho, né? O que ele fala ali é o seguinte: procedimento operacional padronizado, né? A sigla POP, ela significa procedimento operacional padrão, né? Mas a gente entende aí que o padrão padronizado ali não vai fazer uma diferença muito grande. Então, se cai algo assim na prova também, não é passível de anulação, porque padronizado e padrão está referindo à mesma situação. Com relação à cadeia de sobrevivência, é correto afirmar que na extra-hospitalar inicia-se com reticências precoce da PCR. Já no fluxo intra-hospitalar, foca-se na reticências da reticências. A gente está falando que inicia-se com ou prevenção, com o reconhecimento, com o atendimento, com o resgate. Já recorta, né? Já não utiliza a primeira. Foca-se na prevenção, ajuda ou ambulância, da PCR, da desfibrilação ou da DEA. Então, se a gente fosse mesmo, né, fazendo uma leitura bem rápida da questão, a gente consegue identificar que só fica de uma forma adequada se a gente utiliza a informação da seguinte forma: e com, né, a cadeia de sobrevivência, é correto afirmar que na extra-hospitalar, na cadeia extra-hospitalar, inicia-se com o reconhecimento precoce da PCR. Já no fluxo intra-hospitalar, foca-se na prevenção da parada cardiorrespiratória, né? Então, a alternativa correta é a alternativa D. A assistência à saúde, sobretudo em pediatria, é complexa.
pois envolve uma gama de ambientes e situações que favorecem a ocorrência de erros. Por esse motivo, é tão importante considerar a segurança do paciente que está sob cuidados de assistência. Os erros mais comuns estão relacionados ao preparo e administração de medicação. Nós vimos um vídeo também que fala de erros de medicação, né? Falamos da teoria do queijo suíço, se vocês lembram dela também. Inclusive, na aula passada, eu retomei a teoria do queijo suíço. Na gravação, vocês podem acessar o canal do YouTube, né, e assistir os vídeos anteriores. É necessário que os fatores contribuintes sejam considerados e analisados em conjuntos. Em outras palavras, um erro nunca tem uma única causa. É multifatorial, ou seja, desencadeado por uma cadeia de eventos interrelacionados que culminam no erro. A cenário alternativa contém uma rotina que pode ser implementada nas instituições hospitalares para a redução dos casos de erro de medicação. Aí nós vimos que existem várias técnicas que podem ser utilizadas para a redução dos erros, né? Tem muitas questões ali que podem ser utilizadas. Mas vocês viram, tanto no livro didático quanto nas videoaulas, uma questão bem importante ali. Foi ela, dupla checagem, no próprio vídeo aparece, né? A sistematização da assistência, a verificação e checagem, dupla função ou checagem sistemática. A gente está falando claramente aqui da dupla checagem na hora de ter a administração medicamentosa. No livro didático tem uma questão que é a seguinte, e essa é a última questão, salvo engano, da nossa revisão de hoje. Uma das grandes dádivas em ser um profissional de saúde é ajudar a cuidar e a salvar vidas. Quando se discute o atendimento de emergência, é correto afirmar a regra do ouro é não se colocar em risco? É correto afirmar que deve-se verificar se o local está seguro antes de realizar o atendimento? É correto afirmar que o profissional de saúde deve ser um herói? É correto afirmar que para atuar em emergência deve-se pensar sempre na vítima em primeiro lugar? Qual alternativa está correta aí, né? A gente só vai utilizar ali o profissional de saúde sendo o herói se a gente estiver falando de humanização, né? Aí você pode se fantasiar de herói, né, para brincar com as crianças lá no hospital. Mas quando a gente fala de atendimento de emergência, é a alternativa correta, a alternativa A. A regra ouro é não se colocar em risco e deve-se verificar se o local está seguro antes de realizar o atendimento. Gente, como eu falei para vocês, nossa aula de hoje, né, era mais para que a gente pudesse visualizar algumas questões aí que vocês já passaram aí ao longo desse semestre, né, principalmente nesse bimestre, né, são questões, eu só trouxe questões aí relacionadas ao livro didático, relacionadas ao AVA, não coloquei todas as questões aí. Falei para vocês no início que não significa que essas questões cairão na prova ou alguma delas cairá na prova, mas sim que vocês precisam relembrar aquilo que vocês viram ao longo do semestre. Então assistam, né, as aulas do YouTube, coloca, nem que seja para você escutar a aula enquanto estiver lavando a louça em casa, fazendo o almoço, fazendo, né, vai assistindo as aulas, vai escutando ali o que dá para escutar, e aí vai fazendo essas anotações quando puder sentar e fazer um estudo mais direto, mas fique sempre ouvindo, façam, revejam as atividades que vocês fizeram, tanto aquelas que foram para entrega, quanto aquelas atividades de fixação, façam quadros comparativos, né? Quais são as técnicas não medicamentosas lá do alívio da dor na criança, né?
Tudo isso é importante que vocês relembrem. Folheia o livro, vê o que você tem, se você tem o livro impresso, né? Se você tem o livro só em PDF, pega o livro, marca no celular, no computador, dá para marcar ele também, faz esquema, faz resumo, né? Assistam aqueles vídeos resumos das unidades que tem lá no AVA também, eles são importantes. Revejam aqueles vídeos que eu passei para vocês. Agora, nessas últimas 2 semanas aí, eu sei que foi bem difícil, é bem complicado para todo mundo, né? Mas assistam novamente aqueles vídeos que eu mandei no grupo, façam a leitura das referências que eu mandei também, e vejam aquela questão do Nanda também, que é importante, né? Tudo que a gente viu ali de diagnósticos de enfermagem, a importância deles, né? A importância do diagnóstico de enfermagem frente à a enfermagem e saúde da criança e do adolescente. Tem algum diagnóstico de enfermagem ali que vocês acham que cabe quando a gente trabalha com adolescente, por exemplo, quando a gente trabalha com a criança, né? Eu não vou pedir para que vocês decorem, né, na hora da prova, mas eu posso colocar um diagnóstico de enfermagem, né, uma situação, um diagnóstico de enfermagem, posso mostrar um caso para vocês e aí vocês vão me falar se está de acordo com aquele diagnóstico ou não. Para isso, o que é que vocês têm que lembrar? Na atividade que eu passei para vocês, eu pedi para que vocês colocassem, além do diagnóstico de enfermagem, colocassem características definidoras, fatores relacionados. E aí vocês precisam lembrar o seguinte: sempre que tem um diagnóstico de enfermagem, esse diagnóstico de enfermagem não é baseado em uma doença, e sim é baseado em sinais e sintomas, que são o que vão estar lá nas características definidoras. Então, conseguindo localizar isso no texto diagnóstico, aí vocês conseguem fazer a prova de uma forma bem legal também. Provavelmente eu pergunte alguma coisa de diagnóstico de enfermagem aí, porque vocês sabem que eu gosto de trabalhar com isso e que eu acho que falta ainda que a enfermagem trabalhe com a aplicação do processo de enfermagem. Brinquedoterapia também, coloquei a imagem aí porque é algo que me motiva bastante também, então é muito provável que eu traga alguma coisa aí para vocês relacionada à brinquedoterapia também. Alguma dúvida, gente? A nossa prova, falei no início, muito provavelmente vai acontecer no primeiro dia de aula da semana, né? Sempre acontece naquele dia da prova em si, daquele dia que a gente tem aula. Como a gente tem 2 aulas na semana, então no primeiro dia de aula da semana provavelmente vai ser a nossa prova. Não sei se mandaram agora no grupo de líderes, mas se não mandarem hoje, eu vou mandar amanhã o calendário de prova para vocês. Mas as provas todas de B2 acontecem na semana que vem. Se algum de vocês perdeu a primeira prova ou vai perder essa prova da semana que vem, quando que vai conseguir recuperar, né, fazer a prova de segunda chamada? Prova de segunda chamada acontece no dia 7 de dezembro, tá? Então, dia 7 de dezembro aí é a prova de segunda chamada. Se perdeu a prova de B1 ou perdeu a prova de B2 e perdeu a segunda chamada, não tem terceira chamada, tá? É fazer a prova no dia ou fazer a segunda chamada. O que é que a gente sabe que a prova é 99,9% de chance dela acontecer lá no AVA, né? Nós estamos em período de pandemia, não dá para reunir todo mundo na faculdade, então muito provavelmente vai ser no AVA, da mesma forma que a gente fez em B1. Se por um acaso não ocorra no AVA, aí vai ser via Forms, como nós também já fizemos no semestre passado. Mas vai ser informado isso direitinho para vocês agora, ainda esta semana, tá? Então não se preocupem com isso, o que é importante que vocês tenham naquele dia de prova o acesso à internet, né? Porque você vai ter ali muito provavelmente 24 horas para poder iniciar a prova. Então, se a nossa aula começa às 19 horas,
ou, né, 7 horas, então a prova de vocês vai acontecer até as 7 horas do dia seguinte. Se a sua só que você não pode abrir a prova e ficar durante 24 horas com ela, trabalhando naquela prova. Você tem ali um prazo depois que inicia a prova para que possa finalizar, assim como foi em B1. Normalmente esse prazo é de 3 horas, tá? Mas isso ainda é especulação, não posso dar certeza para vocês disso, somente quando as orientações forem repassadas de fato.